irmãos, agora começamos a ler versículo por versículo do capítulo 10º de São João, do qual nós lemos um segundo trecho na missa de ontem. E Jesus começa dizendo: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Essa é a primeira parábola que ele começa a contar no capítulo 10 de São João. Ele diz: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que ele está dizendo? Para salvar o mundo, o Verbo se fez carne. Ou seja, ele entrou pela porta das ovelhas. Ele se fez homem como nós. E fazendo-se homem como nós, ele tornou-se nosso Salvador. Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aqui ele está falando do diabo. Ou seja, o diabo não nasceu nesse mundo. Portanto, ele não tem direito legal de atuar aqui. Ele age no mundo como ladrão e assaltante, porque ele seduziu o primeiro homem, Adão, o qual cometeu o crime de lesa majestade. Ele cometeu alta traição contra Deus e se vendeu como escravo de Satanás e toda a sua posteridade. Mas, como diz o Salmo 115, os céus são os céus de Yahvé, mas a terra ele deu-a aos filhos dos homens. O modo de Satanás agir, portanto, é pela usurpação. O modo de Deus agir, não. Se faz homem. Ele entra pela porta. Ele entra pela porta das ovelhas. Ele se faz um de nós. Por isso, a esse o porteiro abre. Que porteiro? O porteiro é Deus Pai. Ele abre pelo nascimento humano a porta. E por causa disso as ovelhas escutam a sua voz, porque o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. E esta voz é a palavra da fé que nós vos anunciamos de São Paulo. É a voz que ecoa dentro do nosso espírito quando a fé se aninha em nosso coração. É aquilo que São João da Cruz chama de amorosa notícia. É a voz, o sibilo do pastor, o silvo do pastor, o assobio, o canto, a tessitura, o timbre do pastor que soa dentro das ovelhas. Porque aí sim, ele é legítimo pastor. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Para fora de onde? Para fora do redil, ou seja, do mundo visível. E as leva para a contemplação das realidades sobrenaturais, mediante a fé. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. As ovelhas de Cristo conhecem a voz de Cristo e reconhecem as tentações do demônio e sabem se desviar delas. Então, Jesus continua, mas aqui ele já muda a tônica. Ele diz: em verdade vos digo,
Eu sou a porta das ovelhas. Porque, pela sua encarnação, ele se tornou a única porta pela qual nós podemos entrar na vida eterna. Como líamos na primeira leitura de ontem, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, para as Escrituras, ele é a porta. Nenhum outro, por mais sábio que seja, por mais inteligente, por mais antigo, pode salvar. Pelo contrário, serão todos julgados por ele, porque ele é a porta. Isso mostra a unicidade de Cristo como nosso Salvador. Há um único Salvador, que é Jesus Cristo. Mas esta não é apenas uma verdade de fé que está como que nos fundamentos do credo. Esta é uma verdade de fé que tem repercussões práticas, ou seja, o fato de o Verbo ter se feito carne, um homem concreto, me obriga a submeter-me a Ele no modo como Ele estabeleceu para salvar-me. Ou seja, existe uma ritualidade na graça. Eu não me salvo como eu quero. Ter a Cristo como Salvador significa que eu tenho que passar pela porta. Significa que eu não invento a minha salvação. Significa que não sou eu que estabeleço os métodos para me salvar. Significa que não sou eu que defino os meios. É Ele. O que isso significa? Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, mas este sacrifício de Cristo é acessível a nós mediante aquilo que nós chamamos na teologia de economia sacramental, a qual depende do sacerdócio católico, que remete aos 12 apóstolos, instituídos pelo próprio Cristo. Então o Senhor diz, em verdade vos digo, eu sou a porta. Todos aqueles que vieram antes de mim, ou seja, aqueles que não foram enviados, são ladrões e assaltantes, ou seja, são desonestos, eles tentam encontrar um outro caminho, uma outra via. Como tem gente que gosta de ser espertinha do ponto de vista teológico? Não precisa disso, não precisa daquilo, não tem necessidade da igreja, ou inventa uma doutrina, a igreja é espiritual, portanto faz parte da igreja apenas quem, pela fé, de uma maneira imprecisa ainda, porque essa fé é genérica, ela compatibiliza afirmações contraditórias. Então, a fé genérica, que no fundo é uma confiança indeterminada, ela é que salva, e portanto a igreja é uma realidade não localizável. Peraí, calma. Todos nós sabemos que a igreja não é o edifício material. Mas a igreja está assentada sobre o fundamento dos apóstolos de São Paulo. E tem Jesus Cristo como pedra angular, que une judeus e pagãos. Na primeira leitura nós vemos como Deus faz todo um caminho para fazer Cornélio chegar a Pedro. Por quê? Deus não poderia ter salvo Cornélio, mostrando para ele, através da pregação de um anjo, como tinha de fato começado a acontecer, um evangelho assim, que mostra a centralidade de Cristo, para que ele começasse a acreditar em Cristo por conta própria? Não. Por que Deus não poderia ter feito isso? Porque Deus é coerente consigo mesmo. Crer em Cristo significa estar estabelecido sobre o fundamento dos apóstolos. Então Deus, através do seu anjo, manda Cornélio encontrar-se com Pedro, manda Pedro sair de Jope, encontrar-se com Cornélio, e Pedro lhe administra o batismo. Depois que o Espírito Santo desce sobre Cornélio e sua família, batiza a família inteira, inclusive as crianças,
família é família, tem criança também. Ora, Deus procede assim para nos mostrar que não adianta querer dar uma de espertinho, você vai ser ladrão e assaltante. No Novo Testamento não tem isso. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, nós entramos em Cristo pela graça, saímos para a contemplação e encontramos pastagem pela caridade, que enche a nossa alma da abundância de Deus. O ladrão só vem para roubar, porque ele tira a fé, matar, porque tirando a fé ele joga a alma no pecado mortal, e destruir, porque depois a condena no inferno. Eu vim para que tenham vida, e a palavra vida no grego aqui é zoen, zoe. Eu vim para que tenhais vida plena, a vida da graça, a vida de Deus, e a tenhais em abundância. Portanto, meus irmãos, não adianta querer anunciar um evangelho decepado. Um evangelho privado do sacerdócio católico, privado dos sacramentos, privado da inteireza da fé católica, privada da filiação à igreja, que é a nossa pátria. Não adianta nós queremos pregar um evangelho caricaturizado. Ou é tudo ou não é nada, porque Jesus não nos veio dar uma parcela de vida. Ele veio dar vida em abundância. E a verdade precisa ser dada com abundância para todos os fiéis. Isso é um ato de caridade que nós podemos fazer, especialmente com aqueles que de boa fé estão enganados. Portanto, Cristo ressuscitado continua operando em sua igreja. Ele é a porta, e nós precisamos passar por ela. Existem sacramentos, existem os sacerdotes de Deus. Tem gente que diz assim, casado com fé juntado é. Mentira, para cristão não é verdade. Tem que passar pela porta que é Cristo, pelos sacramentos. Ah, mas eu peço perdão a Deus. Nada, nada. Ele disse, a quem perdoar os pecados serão perdoados. Vai se confessar. Ah, mas eu me alimento em casa. Não. Há a Eucaristia, há o sacramento. Precisa receber, precisa se preparar, precisa comungar. Ah, mas eu prego também, eu vou lá, coloco uma estola, um negócio aqui, sou padre. Outros se autoproclamam bispos até, e até outras coisas mais ousadas, né? Se não estiver em linha com os apóstolos, é ator, né? Me lembro que uma pessoa queria casar, falou para mim, padre, o senhor pode fazer o casamento no buffet? Eu falei, Deus me livre. Não, jamais vou fazer o casamento num buffet, é um rito litúrgico, tem que ser celebrado dentro da igreja, ponto final, como a igreja determina. Tempos depois fui ver a foto, estava lá um fulano todo estranho, com a mitra na cabeça, contratou um ator para bancar uma de padre, de uma dessas igrejas falsas, né? Ladrão e assaltante, está querendo arranjar um jeito. Nadab e Abiú, filhos de Arão, entraram com um turíbulo dentro da tenda da reunião para apresentar a Deus o incenso que eles quiseram. Sabe o que aconteceu? Leia Levítico capítulo 9. O fogo da arca de Deus os devorou e eles morreram. Porque Deus diz, esse fogo é estranho. Eu não recebo fogo estranho. Tomem muito cuidado, queridos irmãos. Nós precisamos entrar pela porta. Não adianta querer dar um jeitinho com Cristo. É preciso passar pela porta. Porque quem quer inventar uma outra estrada, irá dar no caminho frustrado, que não é aquele que Deus escolheu para nós. Portanto, fiquemos firmes, muito firmes na nossa fé católica, na nossa igreja, nossa santa religião. Ela não nasceu da terra, ela é obra de Deus, ela veio do céu, e Cristo ressuscitado continua nos governando através dela.